E aí galera, que a paz esteja com você, aonde quer que você esteja. Eu sou o Márcio Ferreira e nós estamos aqui mais uma vez nas Sacadas dos Céus. E hoje o tema é a revolução do amor. Mas antes de mais nada, curte o vídeo aí, compartilha, divulga esta informação para outras pessoas. Vai aqui embaixo, se inscreve no canal, porque eu estou criando e postando cada vez mais coisas para a sua vida, para a sua edificação. Tudo aquilo que Deus coloca no meu coração, eu tenho trazido aqui, tá certo? Vamos lá para o tema. Há 2000 anos atrás, reinava um mundo de religiões, de costumes, de leis severas. E então Jesus veio e ele tentou resumir tudo aquilo que a lei de Moisés havia trazido. E o que Jesus fez foi dizer: toda a lei e os profetas se resumem num único mandamento: ama ao próximo como a ti mesmo. E aí você vai dizer: não, Jesus disse 2 mandamentos, ama a Deus e ama o próximo. Só que o apóstolo João diz que se você diz que ama a Deus que você não vê, mas você não ama o próximo que você vê, você é mentiroso. O amor de Deus nunca esteve em você. Se você observar toda a lei de Deus, ela trata a respeito do próximo. Porque ela diz: não matarás, não roubarás, não cobiçarás, não darás falso testemunho. Até a lei do sábado, se você parar para pensar, não tem relação com Deus. Porque Jesus disse: meu Pai sempre trabalha, mas quem descansa no sábado é o homem, e ele dá descanso aos seus servos, aos seus funcionários. Então, a lei do sábado, Deus instituiu para o homem descansar, não para ele. Mas o que eu quero trazer aqui, a revolução do amor é uma coisa muito maior, muito mais ampla, e que talvez você não esteja acostumado com esse tipo de coisas. Lá em Mateus capítulo 25, versículo do 31 em diante, Jesus narra como será o julgamento nos últimos dias, em que ele se assentará no seu trono e as nações estarão perante ele. Jesus diz: naquele dia eu colocarei as ovelhas ao meu lado direito e os bodes ao meu lado esquerdo. E o que é incrível é que aos bodes, Jesus diz: olha só, tive fome, não me deste de comer, nu não me vestistes, enfermo não me fosse visitar, fui preso, estrangeiro. E os bodes perguntarão ao Senhor: quando nós te vimos com fome, ou enfermo, ou nu? E ele vai dizer: quando você não fez a um destes pequeninos, foi a mim que você negou. E então os bodes serão apartados para o fogo eterno, mas as ovelhas, o Senhor diz: tive fome, fui nu, enfermo, estrangeiro, e você cuidou de mim. Ora, os justos também perguntam: quando, Senhor, nós te ajudamos e fizemos todas estas coisas? E ele vai dizer também: quando você fez a um destes pequeninos, a mim me fizestes. Repara no que Jesus está dizendo aí, que aos bodes, ele não diz: olha, você nunca foi em uma igreja, você nunca aceitou Jesus, você nunca se batizou, você não foi um frequentador de culto. Não, Jesus está dizendo: aquele que andou em amor, em misericórdia, em graça, a estes ele vai dizer que são ovelhas. A estes ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, e recebei o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aos bodes você repara que ele não vai dizer: olha, você nunca aceitou Jesus, não é isso? Mas ele vai dizer: você não teve amor, você não teve misericórdia. Essa é a diferença daquilo que eu estou mostrando aqui. A religião
e o que é um discípulo de Jesus. Jesus disse: ide e fazei discípulos em todas as nações. Até hoje, talvez você tenha aprendido a ser um cristão. O que é um cristão? No ano 300, Constantino, imperador romano, ele criou o cristianismo, baseado numa seita judaica, chamada Seita dos Nazarenos, que eram os discípulos de Jesus. Toda aquela história, todo o evangelho, ele foi institucionalizado em uma igreja romana. Jesus não quer uma religião. O mundo não necessita de religião. Já tem muitas, o mundo não precisa de mais uma religião. O mundo precisa de amor, da revolução do amor, a revolução que Jesus trouxe. Lá em João 13:35, o Senhor Jesus disse: e saberão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Então, o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que anda em amor, é aquele que tem o amor no seu coração. O cristianismo, ele prega Jesus como centro de uma religião. Mas Jesus disse: vocês vão ser os meus discípulos. O discípulo é aquele que segue a filosofia do seu mestre. A coisa é muito profunda. Os sacerdotes, os mestres da lei, perseguiam Jesus. Porque Jesus tinha uma grande multidão seguindo ele operava sinais e milagres, e ele pregava o Deus vivo, assim como os judeus. Então, aqueles sacerdotes queriam trazer Jesus para o lado deles, para que Jesus pudesse confirmar toda a lei judaica e trazer mais membros, mais pessoas para o templo, não é? Para as sinagogas. Mas não era isso que Jesus fazia. Jesus trazia o amor, e no amor não há lei. No amor de Cristo, em Cristo, toda a lei desaba. O apóstolo Paulo diz: o fim da lei é Cristo, para a salvação de todo aquele que nele crê. Em Cristo, toda a estrutura de poder religiosa desaba. Em Cristo não tem sacerdote, não tem pastor, não tem obreiro, não tem bispo, não tem diácono. Em Cristo todos nós somos ovelhas, somos irmãos iguais. Em Cristo todos se relacionam com Deus igualmente. O apóstolo Paulo nomeou cargos como presbítero, diácono para o serviço da igreja e não como cargos de autoridade, como alguém que tem mais acesso ao Pai e que você precisa falar com Ele para se achegar ao Pai. Não é essa a filosofia de Jesus. Havia um homem com a mão ressequida e era sábado, e as leis da época proibiam de que trabalhos fossem feitos no sábado. Então, Jesus, entrando no templo, ordenou que a mão daquele homem ficasse curada, e os sacerdotes foram questionar por que ele trabalhava no sábado, quando Moisés ordenou que não fosse feito isso. E Jesus disse: se o seu filho cair num buraco, numa vala, e for sábado, você vai deixá-lo morrer porque é sábado ou vai tirá-lo de lá? Você entende? A filosofia do amor, o entendimento do amor revoluciona. Porque você não fica preso à lei, você fica preso ao bom senso, ao entendimento. Porque em Cristo, salvos, discípulos, são aqueles que caminham em amor, são aqueles que andam em amor, não são os religiosos. Lá em Isaías, o povo judeu tinha um costume no Yom Kippur. Os judeus jejuavam 24 horas, do pôr do sol de um dia ao pôr do sol do outro, porque era o costume deles que fosse o dia do julgamento, onde Deus ia julgar toda a terra. Então os judeus jejuavam. E o Senhor disse: olha,
eu não me agrado, eu não tenho prazer neste jejum de vocês, que vocês se vestem com saco e cinza e se humilham no chão. Eu teria muito mais prazer que vocês visitassem o órfão, a viúva, o necessitado, que vendo o enfermo socorresse. Se vocês agissem assim, antes que clamassem eu responderia, quando gritassem eu diria, eis-me aqui, a tua cura apressadamente brotaria. Por quê? Porque o Senhor tem mais prazer na misericórdia, tem mais prazer no amor. Os fariseus perseguindo a Jesus dizia, você, sendo mestre, sendo profeta, só anda no meio de prostitutas, pecadores, cobradores de impostos. E aí Jesus disse, o médico não veio para curar os sãos, mas veio para curar os enfermos. E então Jesus disse, ide e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Todo o entendimento de Jesus, ele é baseado em uma filosofia onde a consciência é elevada. A lei, ela trabalha como base primordial. Era necessário que a lei fosse dada àqueles escravos que estavam saindo do Egito, que não tinham muita instrução. Mas em Cristo houve uma elevação da consciência que é baseada no amor. Os sacerdotes, os doutores da lei, certo dia se reuniram após Jesus ter ressuscitado a Lázaro. Lázaro estava há 4 dias de morto. E então aqueles homens se reuniram e disseram, agora ele fez um sinal que ninguém vai poder negar que Deus é com ele. O que nós faremos com ele? Agora as multidões vão deixar de vir no nosso templo para segui-lo, porque Deus é com ele. O que faremos? Ali decidiram matar a Jesus. Por que aqueles homens quiseram matar a Jesus? Porque Jesus estava afastando as multidões do templo e levando elas a um entendimento maior do Evangelho, da filosofia do amor, da elevação da consciência, de que o templo era eles mesmos. E então eles mesmo constatando que Deus era com Jesus, porque ele fez algo que ninguém mais podia fazer, que é ressuscitar um homem depois de 4 dias morto, ainda assim decidiram matá-lo. E é por isso que eu digo a vocês, se Jesus viesse hoje, aconteceria a mesma coisa. Porque Jesus iria pregar a simplicidade do Evangelho. As grandes religiões, as grandes igrejas que faturam milhões, iriam perder faturamento. O Evangelho é simples, o Evangelho é baseado no amor. Se em Cristo, se no amor de Cristo, você se torna uma pessoa melhor, se através de você o mundo é melhorado, então você entendeu o que é o Evangelho, é o amor de Deus para a salvação do homem. Mas se você ainda anda debaixo de leis, debaixo de costumes, debaixo de tradições, e você não é melhor, e o mundo não é melhor por sua causa, você ainda é um cristão, você ainda não entendeu o que é ser discípulo de Jesus, porque Jesus disse, e saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A religião, o cristianismo pegou Jesus para apenas institucionalizar de forma religiosa tudo aquilo que Jesus disse, para que aqueles que estão no poder continuem no poder. Mas o verdadeiro discípulo de Jesus, ele anda em amor,
ele anda em graça, ele anda em misericórdia, ele entende que a morte de Cristo o salvou, ele entende que os seus pecados foram pagos, que, como João diz, no amor não há temor, porque o amor lança fora o temor. Meus queridos, vamos elevar a nossa consciência, elevar o nosso entendimento para andarmos em amor, para que naquele grande dia o Senhor Jesus não olhe para você e diga: eu não te conheço, porque você só andou em costumes religiosos. Aos fariseus, aos doutores da lei, certa vez, Jesus disse: o que há com vocês? Vocês não compreendem a minha linguagem? Não compreendem o que eu estou dizendo? Porque a linguagem de Cristo é o amor. Porque o maior mandamento é: ama o próximo como a ti mesmo. E o maior discípulo de Cristo é aquele que é reconhecido por andar em amor. Eu não estou aqui dizendo que a religião tem que acabar, que as igrejas têm que acabar. Tudo isso é muito maior. Eu estou dizendo que a igreja sou eu, que a igreja é você, porque você é templo de Deus e que você, como igreja, tem que entender que o verdadeiro discípulo é aquele que caminha em amor. A partir de hoje, a sua vida tem que ser melhor, a da sua família, todos que estão à sua volta. O mundo tem que ser melhor por sua causa. Se tudo o que você faz, tudo o que você é, não melhorou o mundo em nada, você não entendeu o Evangelho de Jesus. Então, fique na paz e nós nos vemos no próximo vídeo.